A polêmica desse carnaval tem sido a treta entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo sobre o Apocalipse. Mas você sabe o que é Apocalipse? Bom, Apocalipse é um termo grego que significa tirar o véu, revelar. Tá, mas de fato o que é Apocalipse? Apocalipse é um estilo literário, é uma forma de literatura, ou seja, uma maneira de escrever um texto, de transmitir uma mensagem. Assim como a literatura em cordel transmite uma mensagem por meio de estrofes rimadas, o Apocalipse, esse estilo literário, ele tem suas características próprias. Ou seja, se transmite uma mensagem por meio de visões, do uso de simbologias e de números. Bom, o problema é que esse estilo literário ele durou muito pouco tempo na história. Então, os textos escritos com esse estilo literário datam do ano 100 a.C. até o ano 200 depois de Cristo. Então, só 300 anos onde houve produção de textos nesse estilo literário. O livro, logicamente, mais famoso nesse estilo é o Apocalipse de João, que está na Bíblia, que é considerado um livro canônico. Porém, existem vários outros escritos, chamados de Apocalipses, que não foram considerados inspirados e não estão no cânon da Bíblia, tá? Mas seguem o mesmo estilo literário. Bom, esse livro específico que está na Bíblia, Apocalipse de João, foi escrito por quem? Bom, por um cidadão chamado João. E quem foi João? João era o líder das igrejas do cristianismo nascente, ou proto-cristianismo, na Ásia Menor. Tá? Esse livro ele foi escrito aonde? Em Patmos, né? Ou seja, João estava preso na ilha de Patmos. E por que ele estava preso na ilha de Patmos? Por causa da perseguição romana. Então ele foi preso pelos romanos. E por que ele foi preso pelos romanos? Bom, para os romanos, a religião era a religião pagã, né? A religião politeísta, onde o imperador era um dos deuses, era um deus. Para os cristãos das comunidades de João, na Ásia Menor, Jesus é o Senhor. Então, já saca aí um conflito entre a religião oficial romana e a religião cristã que está dando seus primeiros passos. Ora, a religião cristã está nesse momento da história crescendo, evoluindo, alcançando várias cidades no Império Romano. Logicamente, o Império Romano começa a ficar preocupado e tenta impor a religião oficial politeísta, onde o imperador é um deus. Inclusive, Roma infiltra, né, pessoas nas comunidades cristãs para descobrir quem eram os líderes e prender esses líderes, como aconteceu com João em Patmos. Tá? Esse é o contexto onde o livro é escrito. E João escreve esse livro para quem? Né? Sempre quem escreve uma mensagem, escreve para alguém. Então, para quem João está escrevendo? João está escrevendo o seu texto para a sua comunidade, ou seja, para as pessoas das suas igrejas, das suas comunidades, das suas pequenas comunidades da Ásia Menor. Tá? E qual era o objetivo de João? O objetivo de João era estimular, animar essas comunidades que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. O que estava acontecendo com essas comunidades? Ora, elas esperavam que Jesus voltasse logo. Então, elas esperavam ali que Jesus, a parousia do Senhor, elas esperavam que Jesus voltasse ali entre 5 e 10 anos. Né? E Jesus não tinha voltado ainda. E o Império Romano estava lá perseguindo, prendendo, matando os cristãos. Então, elas começaram a ter a sua fé em dúvida, né? Começaram a fraquejar na fé. Dizer, cadê esse Senhor, cadê esse Jesus que não volta, né? Que não nos livra do sofrimento, da perseguição dos romanos. Então, João escreve o livro do Apocalipse para animar essas comunidades que estavam ali fraquejando na fé diante das perseguições e dessa demora na volta do Senhor, na volta de Jesus. Beleza.
Mas João não podia escrever de qualquer maneira, né? Ele não podia dizer assim na carta dele abertamente, olha, o nosso inimigo é Roma e o imperador, mas fiquem tranquilos, o imperador um dia passa, um dia ele morre, um dia esse império vai ser destruído e essa perseguição cessará. Ele não podia dizer isso, porque se ele dissesse isso na carta, no texto, primeiro esse texto talvez nem chegasse lá na Ásia Menor, nem chegasse nas comunidades, porque o exército romano, se pegasse esse texto, provavelmente iria destruir e matar todos que tivessem da posse desse texto. Então, sabiamente, o que é que João faz? Escreve usando um estilo literário, ou o estilo literário do Apocalipse, que usa muita simbologia. Então, João escreve lá 666, né? Quem é que João está falando? 666, está falando de Nero. Mas aí um romano pega esse texto, vê lá 666, não sabe que está falando de Nero. Mas um judeu, para o qual os números têm um significado no alfabeto, eles sabiam que estavam falando de Nero. Então, no texto de João fala uma prostituta, uma grande prostituta, sobre uma besta de 7 cabeças. Bom, um romano pega esse texto, uma grande prostituta, sobre uma besta de 7 cabeças, não entende nada, né? Vai deixar passar esse texto. Mas um judeu, né, para os quais João estava escrevendo, sabia que a grande prostituta era Roma, porque estava construída sobre 7 colinas. Então, dessa forma, o texto chegava às pessoas que deveriam ouvi-lo, né, sem chamar a atenção do Império Romano, beleza? Mais ou menos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré fizeram na ditadura no Brasil, que escreviam músicas, né, alteravam ali o contexto e para passar pela censura da ditadura, lembra? Então, Chico Buarque, por exemplo, escreve: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Bom, algo que não faz o menor sentido para um censor. Mas, para as comunidades para as quais Chico estava escrevendo, para os estudantes que estavam por dentro da ditadura militar, eles sabiam de que general ele estava falando. Beleza? Então, o objetivo do livro do Apocalipse de João qual é? É dar força, esperança àquelas comunidades que estavam sendo perseguidas e estavam impacientes com essa volta do Senhor, que não chegava, com esse alívio, né, com esse suporte, com o socorro do Senhor que não chegava. Beleza? Então, o Apocalipse não tem nada a ver com o final dos tempos, não tem nada a ver com o final do mundo, não tem nada a ver com a mensagem de medo. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança para aquele povo pobre, oprimido, que estava sendo perseguido pelo Império Romano. Bom, se você gostou, então curte, comenta, compartilha, deixa aí a sua mensagem, tá bom? Paz e bem. Mas, professor, como é que você sabe de tudo isso? Bom, eu indico esse livro aqui, Esperança de um Povo que Luta, o Apocalipse de São João, uma chave de leitura, do grande teólogo Carlos Mesters, beleza? Super indico esse livro, curtinho, fácil de ler, bem rapidinho, e vai te ensinar a ler o Apocalipse de uma outra maneira, sobre uma outra perspectiva, sem medo, e entendendo que, de fato, o João que escreveu esse texto quis transmitir.